Você já se sentiu pequeno? Bom, quando eu digo pequeno, eu não tô falando de altura. Eu tô falando de uma sensação esmagadora de insignificância, sabe? Aquela sensação de olhar para um desafio ou para uma pessoa e perceber que a distância entre vocês, ela não é apenas um degrau, mas um abismo infinito. No mundo das histórias, a gente, que é o espectador, é acostumado com o personagem escolhido. Aquele que, mesmo começando de baixo como um servo, vai descobrir que tem um demônio interior, ou uma linhagem secreta, ou até mesmo algum poder diferente que vai tornar esse personagem o mais especial que existe. Mas o que acontece quando você não é o escolhido? Se você for apenas você, um camponês com pouco talento, pouca magia e nenhum roteiro ou profecia ao seu favor. Hoje, eu vim aqui para falar sobre um dos momentos mais impactantes, viscerais e filosoficamente perfeitos de Black Clover. A gente vai falar sobre o dia em que a lógica do mundo mágico foi quebrada. O dia em que um humano, um delinquente sem futuro, olhou nos olhos de um ser que se considerava um deus e disse que eles eram iguais. Então senta aí, prepara, pega a pipoquinha, que hoje a gente vai falar bem sobre a luta entre o Magna e o Dante. Vamos lá, pra gente chegar no clímax e entender o que aconteceu, a gente precisa primeiro entender o monstro que estava do outro lado. O Dante não é apenas um vilão comum. Ele é o líder da Tríade Negra, líder do reino de Spade, o hospedeiro de Lucifero, o rei dos demônios. Dante possui a magia de gravidade e magia corporal. Pensa nisso por um segundo. Ele se controla a força fundamental que mantém o universo unido, a gravidade. E ao mesmo tempo possui um corpo imortal que se regenera de qualquer ferida. É bizarro. Mas o que torna o Dante de verdade assustador não é apenas o seu poder bruto, é a sua ideologia. Ele possui tanto poder, tanta facilidade em tudo que faz, que a vida parece perder a cor. Se eu tivesse que fazer algum vídeo sobre a filosofia dele, eu diria que ela é baseada na ideia de que a malícia é a única emoção que torna os humanos verdadeiramente superiores aos animais. Para ele, me parece que ser mau, egoísta, causar destruição, é a expressão máxima de humanidade que ele consegue. Ele tá sempre olhando para as pessoas ao seu redor não como adversários, mas como insetos. Ele não sente raiva de seus oponentes, ele sente indiferença. Quando ele luta contra os Capitães do Touro Negro, o Yami, ou contra o Asta, ele tá procurando algo que tá fazendo ele sentir vivo. Na visão dele, o fraco existe apenas para ser pisado pelo forte. É uma visão de mundo cruel, onde o seu nascimento dita o seu destino. Se você nasceu fraco, você morre fraco, e não há nada que você pode fazer para mudar isso. Bom, nada até que um punk de óculos escuros entrou em cena. Então vamos lá, olhar o outro lado da moeda. Magna é o oposto total do Dante. Ele é um plebeu, vindo de Hayaka, um vilarejo esquecido na fronteira do Reino Clover. Em um mundo onde a quantidade de magia define os seus status, Magna nasceu com quase nada. Ele não é como Asta, que não tem magia nenhuma, e por isso pode usar a antimagia. O Asta, ele é uma anomalia, um erro no sistema que se tornou a sua maior força. O Magna, ele tem magia, mas ele tem uma quantidade tão baixa que chega a ser triste para os padrões dos Cavaleiros Mágicos. Durante a maior parte de Black Clover, o Magna foi ficando para trás. Vamos ser sinceros aqui, todo mundo percebeu isso. Porque o Asta tava ficando mais forte, o Yuna é literalmente um prodígio, a Noelle tava despertando poderes de uma Valkyria, e até o Lucky, o melhor amigo e rival do Magna, tava evoluindo a níveis absurdos com sua magia de relâmpago. E o Magna tava lá. Sendo bem sincero aqui, até o final teve uns momentos melhores ali. Obviamente eu não vou descartar todo o esforço dele. Ele sempre teve coração. E vocês sabem como eu gosto dessa palavra. O coração é muito importante, mas em Black Clover, apenas ter força de vontade geralmente não é suficiente se você não tiver o poder de fogo para acompanhar isso. Então, o Magna viu seus amigos enfrentando elfos, demônios, generais, enquanto ele sentia que estava se tornando um peso morto. Existe essa dor silenciosa no personagem do Magna, que fala com muito das de nós. A dor de ver seus amigos prosperarem enquanto você sente que está correndo com sapatos pesados. A sensação de que, não importa o quanto você treine, tem um teto de vidro que você nunca vai quebrar. Mas Magna tinha o que Dante nunca teve. Algo que só um humano poderia ter. Uma humildade de saber que é fraco. E a força de vontade de buscar ajuda. E é aqui pra mim que entra a figura do Zora. Antes da luta contra o Dante, Magna desaparece por um tempo. Ele foi treinar com o Zora, o mestre das armadilhas. Magna sabia que nunca conseguiria aumentar sua quantidade de mana. Isso é biológico. Ele nasceu assim. Então, ele precisa mudar como ele luta e como ele usa a magia. O Zora ensina o Magna sobre fórmulas mágicas e runas. Criar essas fórmulas é como programar um computador. Exige estudo, paciência, matemática. Não é sobre gritar e explodir coisas, como ele sempre está acostumado a fazer. Então, essa cena até quando for pra anime vai ser bem engraçada. Porque é um cara com aparência de delinquente que resolve tudo na base do soco e de um taco de beisebol, tendo que estudar. Ele passou meses desenvolvendo um único feitiço. Um feitiço que não servia para matar exércitos, que não servia para voar. Um feitiço para um propósito único e específico. Nivelar o jogo. Dante chama os humanos fracos, ou insetos. Mas ele esqueceu que os humanos, quando desprovidos de presas, criam ferramentas. O Magna fez exatamente isso. Ele passou meses forjando a sua ferramenta.
Ele não buscou um poder divino, ele buscou a lógica. Então a gente chega, finalmente, no tempo da luta. A tríade atraca, o caos está instaurado. O Capitão dos Louva-a-Deus está caído, derrotado por Dante. Dante está lá, esmagando tudo, entediado, prestes a finalizar um capitão. Então aparece o Magna. A reação inicial do Dante é de puro desprezo. Ele nem sequer reconhece Magna como uma ameaça. Ele nem se dá o trabalho de usar magia. Afinal, por que um deus se preocuparia com um camponês que mal consegue manter uma bola de fogo? Inclusive, falas do próprio Dante. Você não tem mana suficiente nem pra eu me divertir matando você. Some. Essa frase pra mim ela é bem crucial. Ela resume a arrogância que seria a ruína do Dante. Ele julga o livro pela capa, ou no caso o mago pela mana. Magna, no entanto, não recua. Ele sabe que só tem uma chance. Uma única oportunidade para ativar o fruto de meses de sofrimento. Ele lança uma bola de fogo. Dante nem dizia. Ele deixa que a magia atinja ele. Porque pra ele, como é ser atingido por uma brisa morna. Mas o Dante não viu a força que aquela bola de fogo tinha. Ela não era um ataque, ela era um conector. No peito do Dante uma marca apareceu. No peito do Magna a mesma marca. Uma corrente de magia, feita de runas complexas, que conecta os dois. O feitiço é ativado. Soul Chan Death March. Então aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque a genialidade desse feitiço é o que torna essa luta tão incrível. Normalmente, em animes, o herói sempre supera o vilão tirando um poder maior do nada. Essa habilidade não é isso, ela não cria poder, ela não rouba poder, ele só divide poder. O feitiço conecta a alma dos dois. Então, ele pega a soma total da mana dos dois, a mana quase zero de Magna e a mana infinita do Dante. Soma tudo e divide por 2, então fica exatamente 50% para cada. De repente, um camponês sem magia tem a mesma quantidade de energia que o hospedeiro do Rei dos Demônios. O Dante olha obviamente fica confuso, suas magias estão diferentes. Ele tá tentando esmagar o Magna, mas não consegue, porque agora eles têm a mesma autoridade mágica. O feitiço também impede que Dante desfaça a conexão. A única maneira de quebrar a corrente é quando um dos dois cair inconsciente ou morrer. O Magna literalmente nivelou o jogo, transformou uma batalha de magos em uma briga de bar. Ele forçou um deus a descer ao nível do homem. E meu amigo, na lama, com os dois se rastejando pela briga, a experiência conta mais que qualquer talento. E o que segue daí é sem dúvida uma das sequências mais satisfatórias da história de todos os mangás. O Dante em pânico pela primeira vez na vida, não tão onipotente. Ele tenta usar sua magia, mas Magna aguenta. Ele tenta usar magia corporal, mas Magna revida. É incrível. É muito satisfatório. A luta não é mais sobre quem tem mais mana, é sobre quem aguenta mais a dor. É sobre, como a gente diz, quem tem mais garra. O Dante nunca teve que se esforçar na vida. Ele nunca levou um soco que doesse de verdade. Porque a sua regeneração sempre protegeram ele. Ele é basicamente um playboy mimado em um corpo de monstro. O Magna, por outro lado, apanhou a vida inteira. Ele sabe como é sentir o gosto do sangue na boca. Ele sabe como é lutar tendo os ossos quebrados. O corpo dele foi forjado na maior das dificuldades. E sem dúvida assim, quando você nivela totalmente, quem tem experiência ganha. O Magna começa a espancar o Dante. Socos, chutes, bola de fogo a queima-roupa. É brutal, é feio. É uma briga de rua, briga de bar mesmo. E enquanto ele tá batendo, o Magna tá gritando frustrações. Ele fala sobre como é difícil ser fraco, como é humilhante ter esses truques sujos pra se equiparar aos gênios. Ele não tá lutando apenas contra o Dante. Ele tá lutando contra o destino que disse que ele não seria ninguém. Dante, o que eu mesmo chamo de nihilista, começa a perder a compostura. Ele começa a gritar coisas como ouso, um mero camponês. Um inseto! A máscara desse Lorde tá caindo. E tá revelando uma criança birrenta que não sabe o que fazer quando as regras estão iguais. A ideologia do Dante desmorona completamente. Ele acreditava que a malícia era o auge da humanidade. Mas ali, na frente dele, sendo provado o oposto. A verdadeira força humana, a resiliência, a capacidade de olhar para o impossível e encontrar uma única maneira de contornar ele através do esforço. E a luta chega ao clímax. Ambos estão exaustos, mesmo dividindo a mana. A regeneração do Dante ainda é um problema, e o corpo do Magna está no limite. Eles trocam golpe por golpe, no estilo clássico de Shonen. Os dois socam o rosto um do outro ao mesmo tempo. Mas o Dante hesita. O medo tá ali nos olhos dele. Ele nunca temeu nada, sabe? Então, agora, ele tá temendo perder pra um ninguém. Então, por que o Magna hesitaria? Ele já perdeu tantas vezes que perder não assusta mais ele. O que assusta seria desistir. Com o último grito, carregado do peso de ser um plebeu que foi pisado pela nobreza a vida inteira, Magna desfere o golpe final. Uma bola de fogo concentrada direto no rosto do Rei de Spade. O deus foi derrubado, e a corrente se desfez. Nesse momento que cai a realidade, Magna Swing, o camponês de Hayaka, tá de pé. Mal tá de pé, mas tá. E tá vitorioso sobre o líder da Spade.
Asta e Luke chegam e vem a cena. A reação do Luke, que sempre esteve à frente do Magna, é de puro reconhecimento. Não tem uma sensação de inveja ou algo do tipo. É só respeito. O Magna provou seu valor. E não é por ter se tornado algo que não era, mas por usar cada gota do que ele tinha ao máximo. Agora, por que essa luta é tão importante? Por que a gente dedica tanto tempo falando dela? Bom, Black Clover, em sua essência, é sobre classe e discriminação. Mas muitas vezes as soluções apresentadas são através de poderes especiais. O Asta tem a anti-magia, que é a única. O Yuna é a reencarnação de um elfo e príncipe. Noelle é da realeza. Mas o Magna não é nada disso. A vitória dele é a vitória mais pura e honesta que você vai ver. Ela mostra pra gente que você não precisa nascer especial para fazer coisas especiais. Ela valida o esforço e a estratégia sobre qualquer dom natural. Magna literalmente derrotou um deus porque ele se preparou. Ele estudou seu inimigo, entendeu suas próprias fraquezas e criou uma situação onde ele poderia vencer. Ele não pediu aos céus por mais poder. Ele construiu uma armadilha para trazer o céu até o chão. É um gatilho mental poderoso para todo mundo. Ela ativa uma sensação de justiça. Sabe, quando você vê o arrogante cair perante o humilde? É uma história bem antiga de satisfação. É uma história que ativa a nossa esperança. Quantas vezes a gente olha para alguém com mais dinheiro, mais beleza, mais talento de forma geral e pensa que a gente nunca vai chegar lá? O Magna mostra pra gente que talvez a gente não precisa chegar lá. Talvez se a gente for inteligente e resiliente o suficiente, a gente consiga arrastar o lá até aqui e jogar o nosso próprio jogo. Poder sem um propósito, sem luta, sem sacrifício, é só um poder vazio. E que quando um inseto decide que vai escalar o Olimpo, é melhor que todos os deuses que estão presentes saiam da frente. E você? Qual é o Dante da sua vida, sabe, que tá parecendo invencível? Qual é o desafio que tá te fazendo se sentir pequeno? Não precisa tentar ser quem você não é. Use o que você tem, estude, se prepara. Quando a hora chegar, não tenha medo de trocar socos com o destino. Mas enfim, o que eu tinha pra falar sobre o Magna basicamente era isso. Não esquece de se inscrever no canal, comentar alguma coisa que eu sempre adoro ler. Afinal, pra mim, os animes só mostram como essas lutas refletem as nossas próprias batalhas. E compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tá precisando dessa motivação. Eu sou o Capel e a gente vê na semana que vem. Valeu. Vira membro aí, na moral. Vira membro, vira membro. Tá baratinho, vira membro.